é o Super Bowl, né? O Becker claramente viu. Você viu alguma coisa do Super Bowl, Becker? Sabe quem ganhou ou não? Sim, porque eu fiz a thumb. Ah, Mas verdade. quando chegar me deixa pra falar, eu falo Não, sobre, pode falar, pode né? falar. Já começou, só deixa. Já deixa Cara, aí. eu não assisti o jogo ao vivo, né? Eu assisti Aham. os melhores momentos. Olha aí. E pelos melhores momentos, eu sei que não é um esporte pra mim, tá ligado? É, Porque. Não, porque, tipo assim, cara, os melhores momentos, como o nome já diz, são os melhores momentos. E se aquilo que eu vi foi os melhores momentos, Imagina os piores, né? porra, não, imagina o jogo inteiro. Eu tava olhando os melhores momentos e eu tava tipo assim, ó. Eu pensei, não, vou olhar um pouco pra comentar na live. Aí eu olhava assim, um bagulho, tipo, tá. Mas que porra é essa? E Eu tava aí, pensando assim. aí daqui a pouco, porradeira cai no chão, pá, o narrador gritando como se tivesse sido final de Copa do Mundo, e eu ali, tipo. Aí eu olhava, Bah, aí sabe quando tu quer parar de assistir o que tu tá vendo, e daí tu, no caso que eu tô com o tu faz por computador, aí tu passa o obrigação. mouse em cima do. Não, tu passa o mouse em cima do vídeo pra ver quanto tempo Tô tem. ligado, tô ligado. Aí eu não sei quanto é que era o vídeo, mas supondo que era um dos melhores momentos de 20 minutos. Eu olhava ali, puta, mas passou 3 a recém, velho. Porra. Aí eu fiquei tipo assim, cara, imagina o jogo inteiro que o Ricardo falou que era 3 horas de jogo, em média, 2 ali, 3. Porra, não tem como, tá ligado? É, eu acho que deu Aí eu 4,5 o período total. olha aí. Aí eu pensei que assim, isso aí é os melhores momentos. Porra, Tá. tá ligado? É aquilo que a gente já falou. Cada coisa tem pra uma pessoa. Tá tudo bem. Enquanto a gente tá comentando, coloquei algumas fotos aí, né? Porque vídeo a gente se fode depois. Então, eu sei que o Rafa viu, porque ele comentou num outro grupo que a gente faz parte. Eu vou dar um panorama e daí o Rafa comenta o que ele achou. Então, o Múltiplo até colocou ali no chat que o jogo. A palavra dele, né? Que isso, o jogo. Que isso? O jogo foi incrível pela tensão que teve. E eu acho que foi exatamente. Essa palavra tensão é um resumo do que aconteceu durante toda a partida, né? Foi uma partida bem travada, principalmente pela ação das defesas. As defesas estavam jogando muito bem e os ataques, por conta disso, não estavam evoluindo tanto. Acho que o primeiro tempo a gente pode falar que o San Francisco 49ers foi muito superior ao Chiefs. A defesa estava engolindo o Chiefs. E depois, no segundo tempo, a gente teve ali, acho que a experiência e a inteligência do Patrick Mahomes dominando um pouco mais. Né? Que ele, acho que controlou um pouco mais a atenção dos seus próprios jogadores. O Travis Kelce entrou mais no jogo na segunda etapa, e daí. Não que foi um show que o Chiefs deu em cima do São Francisco, mas eu acho que essa foi uma das partes chaves do jogo. E além disso, foi o kicker do San Francisco 49ers errando um ponto extra que poderia nem ter levado até a prorrogação. Né? O jogo acabou empatado, foi para a prorrogação, o San Francisco 49ers fez um field goal e daí no ataque seguinte o Kansas City Chiefs fez um touchdown e daí venceu a, o Super Bowl, né? Rafa, você fale o que você achou do jogo, o show a gente comenta um pouco depois, tá? Então fala só do jogo, essa parte. então, né, assim, como o Becker falou, né, assim, o jogo é longo, né? Pra quem não tá adaptado com a dinâmica do jogo, é completamente diferente. Mas, assim, eu achei legal. Depois de ter entendido como funcionava cada coisa, como funcionava cada jogada. Ah, passou as 10 jardas, começa tudo de novo, do 1 ao quarto. Então, assim, achei bem legal. E tenho certeza, né, que muitos dos jogos que virão pela frente, se não são Super Bowl, não tem a mesma dinâmica. Então, assim, tem que Isso. ver, tem que tem que pegar ritmo, entender como que funciona cada jogo, assistir e assim, sabendo que não são todos que são jogos de Super Bowl. Então, assim, ir com calma e entender como funcionam realmente as regras, né? E uma coisa que você não, ou se você explicou, eu não lembro, foi sobre o punch, mas daí Uhum. isso na hora ali.
Eu meio que entendi como funcionava, mas não entendi muito bem também. E, assim, o jogo foi, como você falou, né? Foi tenso, né? Como também o Múltiplo disse. E uma coisa que eu ouvi na transmissão e me deixou muito assim, caramba, isso é um fato muito interessante. Que de todos os jogos, o 49ers não ganhou nenhum primeiro tempo. É o primeiro tempo? É Isso, o pode primeiro ser. tempo. O O primeiro primeiro tempo quarto. são os 2 quartos. Ah, tá. Então, o primeiro quarto. Nenhum dos jogos eles ganharam o primeiro quarto. Eles já meteram 10-0 no primeiro. Um touchdown, Ah, um foi no ponto primeiro tempo, então. extra. O primeiro É, o do quarto primeiro. terminou 0-0. Primeiro quarto? Não foi 10-0? Porque foi no Não, segundo que não é teve que nada assim, e foi morto. Daí do não, terceiro. foi o primeiro quarto não teve nada, terminou 0-0. O segundo terminou 10-0. É, então, daí. É porque daí eles falaram que de todos os jogos do 49ers, eles não tinham. Todos. Eles Eles tinham perderam o isso. primeiro. Todos dos playoffs, eles saíram pro Perdendo e intervalo. foram buscar o Isso. resultado. O, Daí e essa assim, foi ao contrário. o anterior, por exemplo, que foi contra o Detroit Lions, eles saíram tomando uma coça. Tava tipo 23-7, alguma coisa assim. E daí depois eles conseguiram reverter. E esse daí eles Pois. saíram 10-0. Mas uma estatística legal, complementando isso que você falou. O Kansas City Chiefs, nas 3 vezes que ganhou o Super Bowl, essas 3 últimas, no caso, ele saiu perdendo de 10 pontos de diferença e virou. É o time já adaptado a sair perdendo e buscar o É. resultado. E É, assim, uma foi contra o 49ers também, em como 19-20. como você falou, né? Assim, depois que então o primeiro tempo foram os dois primeiros tempos, né? Os primeiros quartos ali, foi assim meio que uma coisa outra coisa que você falou que foi o contrário, né? Eles não são muito preocupados em se defender, mas os dois times estavam se defendendo muito bem. Eu achei isso diferente. Uhum, E depois a inteligência do Mahomes mesmo para conduzir o time, né? Ele, beleza, estamos perdendo? Estamos perdendo. Então vamos correr atrás, vou guiar vocês à vitória. Aconteceu isso, né, no segundo tempo ali, e aconteceu muito também na prorrogação. Então, assim, uhum, eles estão ganhando, mas a gente consegue passar eles. Então, vamos guiar. Aconteceu. Virou. Na prorrogação, com field goal, diferença de 3 pontos. Calma, eu tô aqui, a gente vai conseguir virar esse jogo. Então, assim, parece que foi tudo muito bem calculado, né? E como os próprios narradores falaram, né? O, o 49ers não soube usar a parada técnica a seu favor. Se tivesse as pausas técnicas, não dava tempo de fazer o touchdown final, né? Faltava 3 segundos para acabar o tempo do jogo e foi o tempo exato que eles viraram o jogo ali. Então, assim, foi tenso, foi diferente, para mim, né? Uma experiência completamente diferente. Que sabe, né? Agora eu já tô um pouco mais inteirado de como funciona e de entender, né? Como funciona a partida. Eu achei bem uhum. massa a experiência. Um negócio que o Rafa comentou agora, que eu acho que foi o que gerou muita confusão, né? E devo até trazer uma notícia que daí comprova isso não só para quem assistiu, mas para quem estava em campo, né? Então, o último ponto do Kansas City Chiefs na partida ocorreu faltando 3 segundos para finalizar a prorrogação. Só que existe uma regra que é assim na NFL, no futebol americano. Quando você vai para a prorrogação, os dois times têm direito a uma posse de bola cada. Então, se por acaso o primeiro time for lá, exatamente como aconteceu, vai lá na sua primeira posse e faz 3 pontos, o outro time tem a chance de responder, ou não fazendo ponto, ou fazendo 3 pontos, ou fazendo touchdown, que foi como aconteceu. Só que, normalmente no futebol americano, acabou o tempo, acabou.
E a galera do 49ers achava que a prorrogação acabando ali, o tempo acabava e eles eram campeões. Só que não era assim que funcionava. Então houve uma alteração na regra, que foi essa que eu citei, de que os dois têm que ter uma posse de bola, e quando vai para a prorrogação, se acaba o tempo, mas ainda está na posse de bola de um desses dois times, essa prorrogação é renovada. Então iria para uma segunda prorrogação, segundo tempo de prorrogação. E isso foi o que gerou uma confusão na transmissão, porque um dos comentaristas falou. Mencionou disso de segunda prorrogação e eu fiquei, ué. Então, é que um falou que o Mahomes fez uma gestão ruim do relógio e o outro falou que não. E no caso, esse que falou que fez uma gestão ruim acabou errando, né? Porque o Patrick Mahomes, se ele não conclui aquela jogada ali e eles mantêm a posse de bola, acaba o tempo e ia para uma segunda prorrogação com o Kansas City Chiefs portando a bola. E assim, pô, a gente pode entender o comentarista às vezes esquecer da regra, a gente não saber a regra, mas, como tá na tela aí, os jogadores do 49ers não conheciam a regra da prorrogação. Então esse acaba sendo um problema porque às vezes eles relaxaram um pouquinho mais nesse momento de decisão. E daí aqui até tem duas falas de dois jogadores, né? Então a primeira é do Eric Armstead, ou Armstead, não sei. Eu nem sabia da nova regra da prorrogação nos playoffs. Então foi uma surpresa para mim. Eu não sabia o que estava acontecendo nesses termos. Eles colocaram no placar e todo mundo estava tipo, mesmo se você marcar, eles ainda têm uma chance. Então, ele falou ali que colocou no placar essa mensagem, né? Que o Chiefs ainda ia ter uma jogada e isso ia até acabar essa jogada. E daí o Kyle Juszczyk, se não me engano, Juszczyk, ele falou: Quer saber? Eu nem me toquei que as regras dos playoffs eram diferentes na prorrogação. Eu presumi que você só quer a bola para marcar um touchdown e vencer. Acho que esse não é o caso. Eu não sei totalmente a estratégia. Não tínhamos falado sobre isso, não. Então, assim, isso acaba sendo um problema quando você vai disputar um título com quem já é calejado, que muitas vezes os caras têm um controle maior sobre o jogo que você. Então, pô, óbvio, é um final épico você ganhar na prorrogação, faltando 3 segundos e você faz um touchdown. É épico. Porra, a energia do lugar foi pros caralho. E só que assim, se eles não fazem, ia cair num ponto muito de cabeça. Eles iam estar muito mais controlados numa possível segunda prorrogação e talvez o San Francisco 49ers ia se abalar muito mais. Porque eles estavam esperando acabar aquele tempo, só que eles iam perceber que não tinha acabado. E isso às vezes gera um momento de frustração muito grande que pode ser determinante nessas competições. Né? Então, no geral, eu falei antes que o 49ers ia vencer. Né? Porque eu acho que o 49ers tinha mais time. Como mostrou, acho que ao longo do Super Bowl. Né? Tem muito mais defesa que o Kansas City Chiefs. E tem duas peças muito importantes. Né? O Brock Purdy, que é o quarterback, e o McCaffrey, que é o running back, jogam muito. Muito. Uhum. Só que, no caso, eles encontraram um cara que jogava mais do que todos eles, que era o Patrick Mahomes. Né? Tiveram momentos determinantes que a corrida do Patrick Mahomes não foi esperada pelo San Francisco e isso gerou um Foi o que avanço de quebrou tudo. jardas e talvez a vitória. Né? Que fez muita diferença, né? Porque tava todo mundo esperando o lançamento. Ele correu do meio de todo mundo e avançou ali o que precisava É, para e começar de assim, novo a contagem. não foi um avanço de 4 jardas. Teve uma que foi um avanço de 22 jardas, se não me engano. É muita coisa. Né? Então, e daí a gente teve alguns recordes batidos, né? O recorde, no caso, foi de field goal mais longo, né, mais distante, que primeiro foi batido pelo kicker do San Francisco 49ers, com 53 jardas, e depois batido pelo butt kicker, né, que é o kicker do... o nome dele é Butker, mas eles chamam de butt kicker, que é o kicker do Kansas City Chiefs, que daí foi 57 jardas. Então,
Eu Foi acho que só massa. foi possível por conta do estádio ser fechado, né? Mas é O válido. estádio ser fechado, você diz, porque não tem interferência Do do vento. evento. Porque de vento, se É fosse muito aberto, não ia longe. chegar. Nossa. Não ia chegar. É. Dava pra ver exatamente, eu acho que foi num chute do San Francisco 49ers. Que o cara chuta, aí tem A bola. eu não lembro, as As flâmulas. traves. Ah, Não, tá. a flâmula na trave. Tipo, Ah, ela exatamente tá. parada, caída, assim. Uhum. Não ia acontecer nunca em um estádio aberto. Mas, tudo bem. Rafa, sobre o show do Usher, o que você achou? Eu achei ele meio calmo pro tamanho do evento em si. Uhum, Assim, o início eu achei, né, assim, a Alicia Keys canta pra caramba. Mas os dois estavam cantando uma música romântica ali, eu achei meio meh. No final deu uma animada ali com a chegada do Ludacris, uhum, com cantaram aí da Turn Out For What ali, pô, legal, beleza. Mas faltou um pouco de agitação pelo evento em si, que era, né, o Super Bowl. Então, uhum. faltou animação. É É, isso. a minha opinião Não foi foi ruim, mas aqui. faltou animação, é isso. A minha opinião que eu coloquei até no grupo foi que, pra mim, o Usher não cantou. Ele, ele falava muito, e às vezes muito baixo, e ele jogava muito pra galera. Então canta aí. E eu acho que ele não foi tanto. Cansadinho. E assim, na questão de performance, se a gente for comparar aos últimos dois, ele acaba perdendo também. Né? Por exemplo, ano passado foi a Rihanna, e assim, como performance foi muito mais foda, porque assim, ela tava grávida já, então ela não podia dançar muito, ela não podia correr e tal. Só que daí, pra isso, pra contornar um pouco isso, eles fizeram um show vertical. Então ela tinha fases que ela tava no chão, tinha fases que esse chão levantava e ela tava a 15, 20 metros de altura. Então, e tinha toda a modulação que fazia e tal. Então, acho que na questão do show também faltou, sabe? Pra mim foi um show ok, né? Bem, bem ok. Teve uma galera que gostou, É, né? Mas pra mim, eu acho que também impacta um pouco que o Usher não é tão badalado quanto outras pessoas, por exemplo. O Usher ele tem sucesso, mas, por exemplo, se chama Bruno Mars, por exemplo. Bruno Mars tem muito mais sucesso que o Usher. Tem uhum. gente que não gosta, tem gente que gosta. Mas daí é uma outra situação. Eu tava lendo sobre. Tava vendo no TikTok, na verdade. Dos 5 shows mais badalados que teve no Super Bowl, o da Rihanna foi o melhor e o quinto foi o do Bruno Mars. Então, assim, É. É que o do acho Bruno que Mars teve foi. um problema que ele foi meio paradão na questão de movimento. Mas é que, Uhum. puta, acaba sendo mais cantor, tá ligado? Eu falo brincando, né, que o Bruno Mars é o. Qual que é o termo que eu usei? Ele é o Michael Jackson da nova geração. Então, assim, Porra, ele sim. vai ter sempre muito público quando Não, e ele dança pra vem. caralho, Exato. ele só tem hit. Porra, você vai pegar entrar no canal do Bruno Mars no Spotify, do YouTube, porra, o cara só tem hit. Isso que é foda. Pois é. Então, O e Xablau você, perguntou Becker? ali se sentiram falta do Justin Bieber para cantar com o Usher. Acho que parece que Eu ele vi tentou e gente não deu falando. certo. E você viu alguma coisa, Becker, do show? Não, eu conheço pouquíssimos aí que vocês falaram, acho que só um que eu até esqueci o nome, que é totalmente contrário do meu estilo musical, então pra mim é meio que indiferente eles cantarem ou não. Uhum. Então, é isso de Super Bowl. Foi uma boa competição. E pro múltiplo que falou que o San Francisco 49ers ia vencer fácil, tá aí, né? Já era. E o DeMarcus zicou, né? Cabuloso. Não, e Demar No- sempre no- zica. Demar não É tem o rei como. da zica. Se ele falar hoje que o Brasil vai ser Eu também campeão. zico um pouquinho, né?
Não, Sempre porra, que eu torço o pra alguém, Idemar, alguém O perde. Demar, ele tem o a Idemar bola é assim muito, que. cara. Ele fala, dá 5 minutos, já virou o jogo. Ele falou isso e dali a pouco touchdown de É, virada do. eu acho que ele falou, tipo, o San Francisco 49ers tá engolindo o, o Chiefs. Aí acabou. A gente já sabia que o Chiefs era campeão naquele momento.